Obrigada, Deus, por tudo. Aleluia. Não vou me prolongar, mas eu preciso dizer isso. Essa semana, quando eu estava ensaiando, esse mês foi um mês assim maravilhoso, mas haviam coisas para vir e eu estava esperando que desse certo, mas no meio da caminhada começou a dar tudo errado. E sempre que eu pensava em murmurar, vinha esse louvor que a pastora pediu para poder ministrar aqui. E quando vinha aquilo na minha cabeça, Deus só falava assim: és fiel em todo tempo, e em todo tempo tu és bom. Às vezes eu não sei como foi o seu o seu mês de dezembro, o seu ano de 2022, mas eu quero dizer para você que Ele é fiel em todo o tempo. Aleluia, em todo o tempo Ele é bom. Oh Deus, e que você possa louvar isso com todo o seu coração nessa noite. Tu és tão, tão bom.
Às vezes nós não entendemos naquele momento, mas querido, Ele é o nosso Pai, Ele sabe de todas as coisas. Que nessa noite você possa agradecer a Ele e ser fiel a esse Deus que tudo pode. Aleluia. E aí, tá feliz? Deus é bom, não é bom? Um ano difícil, mas a gente está passando por ele. A Bíblia fala que tem tempo para tudo, e que você saiba viver esse tempo. Hoje eu quero dar uma palavra para vocês que, te confesso, começou marcando em mim. Eu estava pensando sobre o que falar para vocês a respeito do próximo ano. Abra sua Bíblia, por favor, em Josué, capítulo 1. Eu só quero te amar, eu só quero ver tua face, quero tocar teu coração. Eu só quero te amar, eu só quero ver tua face, quero tocar teu coração. Eu só quero te amar, eu só quero ver tua face, quero tocar teu coração. Vem encher esse lugar, teu abraço eu quero sentir. Vem encher esse lugar, enche esse lugar, teu abraço eu quero sentir. Você pode chamar Ele essa noite? Eu só quero te amar, eu só quero ver tua face, quero tocar teu coração. Eu só quero te amar, eu só quero ver tua face, quero tocar teu coração. Vem encher esse lugar, teu abraço eu quero sentir. Vem encher esse lugar, enche esse lugar, teu abraço eu quero sentir. Vem encher esse lugar, Senhor, vem encher esse lugar. Quero ser como criança, te amar pelo que é, voltar à inocência e acreditar em ti. Mas às vezes sou levado pela vontade
sucedeu que depois da morte de Moisés, servo do Senhor, o Senhor falou a Josué, filho de Nun, servo de Moisés, dizendo: Moisés, meu servo, é morto. Levanta, pois, agora e passa esse Jordão, tu e todo o seu povo, e a terra que dou aos filhos de Israel. Todo lugar que pisar a planta de vossos pés, vou-lo tenho dado, como disse a Moisés. Desde o deserto e desde este Líbano até o grande rio, o rio Eufrates, toda a terra dos heteus até o grande mar, para o poente do sol será o vosso tempo. Quando a gente começa a pensar sobre a nossa vida, existem algumas coisas que elas precisam mudar. Eu me lembro quantas vezes eu já preguei essa palavra e como Deus tem falado comigo. Te confesso que se eu não estivesse adorando, eu não sei como eu estaria de pé. Terça-feira enterrei minha irmã com 43 anos, depois de 25 dias de luta. Às vezes eu me lembro dela falando comigo. Ela me pediu para ir no hospital, disse assim: corre para cá, eu preciso te ver. A médica falou. Quando eu cheguei lá, ela olhou para mim e disse assim: eu precisava te ver porque tem uma coisa em você que alimenta a minha fé. E eu guardei essa palavra no meu coração. Para mim ali foi uma despedida. Mas você imagina Moisés, Deus chama ele para uma outra dimensão, a dimensão da glória. Te confesso que o maior dom da minha irmã era visão, não era canto. Eu sei que vocês viam ela cantando e ela cantava muito bem, mas o maior dom dela era visão. E provavelmente em algum momento ela viu a eternidade e não quis voltar. Mas você imagina eu escutando uma notícia dessa, tendo que continuar, mesmo passando por todos os estádios que eu vou ter que passar de luta. Você imagina contar para uma mãe que o filho morreu e contar para uma criança de 11 e de 4 anos que a mãe não voltaria para casa. Foi quando Deus me deu essa palavra, e eu já tinha pregado essa palavra em vários momentos da minha vida, mas eu nunca imaginei que ela fosse tão poderosa para mim. Se você pensa que eu sou tão forte assim, não sou. Eu só aprendi a me refugiar em Deus. Aí eu choro mais um pouquinho e fico com Deus. Agora, será que foi diferente de Josué? O seu amigo, o seu mentor, foi para a glória. E ele tinha que dar continuidade. E ele precisava ser alguém destraumatizado. Porque ele não ia dar só continuidade ao ministério. Ele ia ter que cuidar de uma geração que viu os pais falecerem no deserto. Esse é o nosso futuro, irmãos. Talvez você ainda não entendeu o que é eternidade, mas um dia você vai se encontrar nesse lugar. A pergunta é se você vai ter uma morte eterna ou uma vida eterna. Mas Deus, Ele começa a falar com Josué e Ele deixa claro, não dá para a gente consultar os mortos, irmãos. O tempo da minha irmã já foi, está com o pai agora. Mas ainda tem tempo para você. Se hoje fosse o último dia da sua vida, se fosse o último ano 2023,
Porque quando eu uso esse exemplo, não é para chocar vocês, mas há 25 dias atrás, ou 28, ela estava aqui nesse altar cantando. E agora não mais. Sabe, quando Deus está falando, Josué, Moisés morreu, não dá para voltar mais. Esse tempo acabou, é um novo tempo. O problema é que a gente quer ter uma virada de ano e como se alguma coisa mágica fosse acontecer e de repente, você está magrinho. De repente você está cheio de dinheiro, ó. De repente seu boleto sumiram, olha que coisa maravilhosa. Já pensou isso? Já pensou, Beto? Todos os seus boletos, ó, só bênção. Não. Deus está falando uma coisa para Josué, olha, você precisa aprender uma palavra chamada emancipação. Você precisa agora desapegar e começar a olhar para mim. Sabe o que é lindo em Deus? Deus não falou para Josué procurar um outro líder, procurar um outro referencial. Não, pelo contrário, Deus está falando, Josué, agora o negócio é com você. E para você guiar esse povo, para você continuar vivo, para você continuar caminhando, você precisa me buscar. Eu não posso dizer para você que vai ser sempre vitória. Infelizmente isso não vai acontecer. Vocês vão passar pelo dia mal. Um dia esse dia mal vai chegar. São insuportáveis. Seu coração acelera, você fala, e agora? Mas esse dia vai chegar. Pode não ser um luto, mas pode ser o fim de um relacionamento, o fim de um casamento, um fim de um ciclo do emprego. Pode ser o tempo de você estar morando num estado e de repente Deus te enviar para um outro lugar. A gente não gosta de encerrar ciclos. Nós gostamos de viver em uma área de conformismo. Só que se você continuar nesse lugar, você já morreu. Você não está vivendo, você está sobrevivendo. É sempre amanhã que eu vou fazer faculdade, é sempre amanhã que eu vou fazer uma dieta. Às vezes a gente espera o final do ano para reconciliar com a nossa família. Algumas pessoas só se reconciliam na época de Natal ou na época de Ano Novo. Deixa eu fazer uma pergunta para você. E eu não quero usar a história da minha irmã para te tocar, não é isso. Pelo contrário. Mas quando eu estava lendo os bilhetinhos dela, eu fui ler no celular. Até chorei demais. Ela tem alguns meses que ela mandava uma mensagem para mim assim: te amo, meu irmão. Então deixa eu te fazer uma pergunta. Você que não tem visitado a sua mãe, você que não tem visitado seus irmãos, você que nunca tem tempo para a sua família, e se os próximos 10 encontros forem os últimos? Se os próximos 10 encontros que você tiver com a sua família forem os últimos? Sabe, Deus está falando, Josué, você tem que sair da sombra. Você precisa ter uma vida com Deus. Sabe o que Deus estava falando comigo? André, você precisa me buscar. Porque se você não me buscar, você não vai aguentar sozinho. Tem momentos que o pastor não vai te ajudar. Sabe o que eu achava, irmãos, de verdade? Que o dia que eu tivesse uma luta muito grande como eu tive, uma opção de gente ia me ajudar. Sabia que a gente tem uma ilusão assim? A gente acha assim, fala, olha, eu estou passando, alguém vai vir, uau. Mas tem momentos que parece que Deus te isola de todo mundo, porque Ele quer te tratar, Ele quer te colocar num esconderijo. Porque o mesmo Deus que cria a ferida, Ele cria a cura para te ajudar a passar por algumas coisas. Como eu queria dizer para você que 4 paredes vai te curar, ou uma palavra de domingo, ou até mesmo um louvor. Não foi isso que a Bíblia diz. A Bíblia diz que Ele é o caminho, Ele é a verdade, Ele é a vida. Você precisa se encontrar com Ele. Você precisa fazer uma pergunta a Deus: o que morreu e eu continuei? O que está me fazendo olhar para o passado, buscar no lixo, buscar naquilo que já foi
E eu estou levando há anos um peso que não era para mim, uma carga que não era para mim. Quais são as promessas que você fez a você mesmo? Quando eu raspei meu cabelo, eu não imaginaria que ia crescer 15 dias, né? Eu falei, Deus, eu não quero reclamar, eu não quero me voltar contra o Senhor, até porque, irmãos, eu vou te ser sincero, eu só tenho Deus. Sempre fui todo dele. Eu não tenho para onde ir, só tenho o Pai. Será que você só tem o Pai? O que você faz? Quem é que enxuga as suas lágrimas? Porque está aqui, olha que Deus amoroso. Ele sabia o quanto Josué estava sentindo. Você imagina isso? Às vezes Moisés descia do monte, era uma glória excepcional. Ele viu os milagres acontecendo. Eu estou falando de milagres extraordinários. Mas agora o próprio Deus começa a falar com Josué. E começa a falar: Deus de milagre, caminho no deserto, luz da escuridão, meu Deus. Deus de Deus de milagre, promessa no deserto, meu Deus. Sabe o que é lindo? É que é um tratamento da alta de amor. Deus não manda um anjo para falar com Josué. Apesar de alguns de vocês terem sido anjos para mim, cada vez que eu recebi um telefonema ou uma mensagem, uau, eu falava, uau. Chorei muito com a minha filha, tomando café, almoçando e jantando. Chorei muito com a Dani de madrugada. Mas sabe o que é lindo? É Deus que procura Josué, falando: Josué, eu sei da tua dor, mas eu estou contigo. Quando a gente começar a entender que Deus é o nosso consolador, é algo extraordinário. Mas pastor, amanhã você vai estar chorando, e qual o problema? Eu não estou falando que você não tem que chorar. Eu estou falando que Deus é capaz de enxugar as suas lágrimas e te abraçar. O tempo de Deus, ele vem, a gente precisa soltar. Tem muitas pessoas que não passam pelo luto porque se apegam no caixão. Eu vou morrer junto, eu vou lá junto. A melhor forma de você honrar alguém que se foi é você vivendo, tocando a eternidade na presença da glória. Deus só me deu essa palavra quando eu subi aqui. Peguei umas 3 palavras ali. Ele estava falando comigo sozinho, eu não sabia se era para falar com vocês. Vocês sabem, em nenhum momento eu fiquei falando sobre esse assunto. Eu preferi me esconder em Deus. Mas eu vejo Deus falando, confortando ele. Assim como Jesus, ele sobe ao céu e ele fala: olha, eu vou. Se eu não vir, não vai vir o Consolador. Convém que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá. Porém, eu vou, quando enviarei. A gente fala tanto sobre o Espírito Santo, mas a gente esquece que Ele é o Consolador. Diga para o seu irmão: Ele é aquele que te consola, que te ajuda e que te fortalece. Sabe, é uma palavra que vem e você fala assim: meu Deus, como eu continuo? E Deus mesmo responde: comigo. Sabe por que vai ser um ano inacreditável na sua vida? Porque você vai continuar com Deus e Ele vai te ajudar a superar coisas que talvez você não conseguiria. A gente viu aqui o testemunho de um casal que se encontrou com Deus. A gente escutou o testemunho da Nádia, desempregada. Deus promoveu de várias formas. A gente escutou uma palavra tremenda na quarta-feira, uma palavra tremenda no domingo.
Sabe, Deus nunca nos abandonou, mas a gente precisa passar por um outro momento. São inevitáveis. A gente fica preso a um trauma, a gente atrofia, a gente adoece, e alguns ficam com a mente cauterizada, parece que não sentem mais. Como é que eu posso dizer isso? A morte é a única coisa que a gente não controla. Deixa eu contar uma coisa para vocês. Eu fiquei pensando, sabe quando tu entra naquele multiverso da loucura? Tu entra, irmãos. Eu fiquei pensando assim, e se eu voltasse no tempo? Olha que coisa de doido. E se um mês atrás eu levasse minha irmã no médico? 2 meses. Aí Deus falou comigo, todos os dias estão contados. Eu levei no meu tempo. Você não entende porque você é preso demais aqui. Mas quem já pisou no Santo dos Santos, irmãos, o dia que a gente for para lá, a gente vai querer voltar não, porque é extraordinário. Sabe qual é a coisa mais triste do inferno? A ausência total de Deus. Sabe qual é a coisa mais tremenda da eternidade? Presença total do Senhor. Se beijar é bom, irmãos. Namorar é bom. Se correr é bom. Se comer é bom. Imagine o céu. Eternidade. Deixa eu te fazer uma pergunta. O que você precisa deixar? Faltam poucos minutos. Um pouquinho mais de 15 minutos. O que você precisa deixar em 2022? De verdade, não tocar mais. Acabou. Como uma mochila pesada que você está carregando. Falei, Deus, o Senhor não vai dar uma palavra? Aquela palavra para a gente viver o ano todo. Ele disse, sim, eu vou dar uma palavra. Mas primeiro você precisa perguntar o que eles precisam deixar. Quais são as promessas que você fez a você mesmo e você não cumpriu? Porque sabe qual é a segunda coisa nesse texto? Iniciativa. Deus fala para Josué e diz, levanta-te, pois agora. Este é o princípio da iniciativa. A alma que tem isso, ela é criativa. O choro pode durar uma noite, mas a resposta vem ao amanhecer. Você é que decide se você vai ficar prostrado e vai apodrecer nisso, ou se você vai vencer. Eu e a Cida, a gente estava escutando um médico falando que algumas mulheres que desenvolvem câncer de mama, isso é um estudo, tá? Científico. Foram depois de ter passado por um problema, de um trauma muito grande e não conseguiu jogar isso para fora e acabou adoecendo. Existem algumas doenças que elas são causadas exatamente por isso. Que a gente quer se fazer de forte, a gente não quer chorar, a gente tem vergonha de pedir ajuda. E às vezes a gente só não tem iniciativa para começar algo novo. Adianta, você vem para cá, a gente dá uma palavra para você, a gente coloca um óleo na sua cabeça, mas a decisão em você esquecer o que passou e viver uma nova vida independente é somente sua. Sabe, Deus é tão educado que Ele está à porta e Ele bate. Se você deixar, Ele entra e Ele faz morada. Ah, mas isso aconteceu. Irmãos, só Deus. Não dá para brigar com Deus. Eu olho para Davi está orando pelo seu filho. Ele ora, ele jejua, ele não come. De repente vem a notícia que seu filho falece. Ele levanta, sabe que não dá mais para brigar com Deus. Assunto encerrado é assunto encerrado. Isso não quer dizer que você não sinta. Desapegar não quer dizer que você não sinta, mas que essa dor não destrói mais você. Ele levanta, ele come e adora ao Senhor. Não, vamos fazer vou nem conseguir falar. Retrospectiva. Aí
gente vai botar um telão aqui e você vai falar. Daqui a pouco a gente está fazendo um monumento. Louvado seja Deus. Existem pessoas que fazem um monumento da sua dor, faz uma estátua para ser lembrada todo dia de manhã. A palavra do Senhor não diz que a tristeza, o rancor, a mágoa ou um trauma se renova a cada manhã, não. Fala sobre misericórdia do Senhor, fala de íntima compaixão. A Bíblia fala que a alegria do Senhor é a nossa força. Irmãos, é tudo que eu estou apegado nesse momento. Minha alma está gritando. Eu estou lá, Senhor, só pode me ajudar. Ainda mais com a internet, né? É só botar o nome dela lá, eu vejo ela cantando. Você sabe o que significa isso? Algumas coisas vão estar presentes na sua vida, só que elas não vão ter mais a dor. São cicatrizes, é a prova que você passou e que você foi curado. O problema é que alguns não começam uma nova vida. Aí o assunto começa a ser só dor, porque o cativo fala sobre a dor, o liberto fala sobre a cura. O mesmo Deus que faz a ferida é aquele que nos cura. Posso te dizer uma coisa? Você precisa de iniciativa. Você precisa falar: vai ser o ano onde Deus vai me transformar, onde eu vou viver de novo, onde eu vou voltar. E como é que eu começo? Com o primeiro passo. Olha o que Deus fala para Josué: levanta. Diga para o seu irmão: levanta. É hoje. Diga: não é amanhã. Diga: é hoje. Diga: ei, é hoje. Diga: é hoje. Diga: não é amanhã, não é depois. Diga: é hoje. Levanta, levanta, levanta. Novas ideias, novas soluções. Eu já comecei a pensar: vou criar um instituto de adoração, Aline Lane. Vou falar adorador, vou criar uma coisa. Gente, a gente tem que jogar a nossa mente para coisa. Falei: vou salvar alguém. Liguei para a líder dela, que estava chorando, disse: tem uma opção de Aline que você precisa encontrar. Falei: eu vou encontrar uma opção de gente. Quando foi eu que evangelizei minha irmã, né? Fizeram um culto para ela tão bonito na igreja dela, homenageando que ela foi. Eu que evangelizei. Voltou. Ela tinha tanto medo quando ela subia no altar, ela ficava com medo na hora de cantar, e Deus foi restaurando ela. Aí Deus falou comigo: encontre as várias Aline Lane que existem por aí, pessoas que estão com medo. Diga assim: você ainda vai salvar muita gente. Diga: você vai mandar muita gente para o céu, aleluia. Diga: ei, você vai ser um exemplo para muita gente. Muita gente vai para o trono. Iniciativa. Sabe qual é a outra coisa? Superação. Passa desse Jordão, tu e teu povo. Você sabe o que é lindo nessa palavra? Está falando assim: Josué, o que eu vou fazer com você vai tocar os seus descendentes. Deus chama e diz assim: o que eu vou fazer com você vai ser tão extraordinário que você vai tocar outras pessoas. Se a gente quiser ser cidadão do céu e agente do céu, nós vamos tocar muitas pessoas. Agora, como é que eu toco alguém se eu não conheço esse Deus? Irmãos, se eu me perder no meio de uma luta, é porque eu nunca conheci Deus. Se eu só adorar a Deus quando as coisas estiverem boas, eu não conheço a Deus. Se eu só adorar a Deus quando eu tiver com uma boa saúde, ou com
um bom carro ou com prosperidade. Eu não conheço a Deus. Quando eu amo a Deus na dificuldade e na fartura. Às vezes eu vejo alguns falando de dores tão pequenas, de problemas tão pequenos. Não, briguei por causa do pão, que a minha esposa não comprou o pão, eu briguei com ela. Eu briguei por causa da televisão. E as coisas mais importantes, elas ficam esquecidas. Deus está falando com ele: olha, você precisa superar esse momento. Eu não sei quanto tempo vai ser esse momento, mas eu quero te dizer que você vai vencer, você vai conseguir e vai ser uma bênção. Pastor, mas por que essa palavra? Porque eu não posso te dizer que 2023 você só vai ter dias felizes. Vai ter dia nublado, vai ter dias cheios de trovões, mas coragem. O mesmo Deus que está dizendo para Josué: olha, eu vou estar com você, eu vou te ajudar a passar por isso, e o que eu vou fazer com você vai alcançar os seus familiares. O problema é que a gente tem uma ideia de um tempo errado. Sabe qual é a nossa ideia? A nossa ideia é assim: recebi essa palavra, eu chego em casa, alguém na minha família rapidamente vai ser restaurado. Talvez não, talvez seja no último momento. Talvez algumas palavras durem 20, 30 anos, mas não cabe você a decidir o tempo. Só seja grato ao Senhor pelo tempo que Ele está te dando. Não brigue com o Senhor. Josué não falou assim com Deus: Deus, me dá um mapa agora. Porque antes que ele pensasse nisso, Deus fala para ele: medita na palavra. Você sabe o que Deus está dizendo? No momento que você precisar, eu estou disponível para você, Jesus, para te ajudar. Deixa eu te falar uma coisa: Deus está tão disponível para você. Um dia você vai abrir a Bíblia. Eu estava vendo minha filha aqui, ela estava dançando com a Bíblia na mão. Um dia você vai descobrir a Bíblia e vai mudar a sua história. Sabe por quê? Você vai chegar no culto e vai falar bem assim: ele está pregando aquilo que eu li essa semana. Um dia você vai ler a Bíblia e vai falar: uau, essa palavra é para mim. Aí você vai descobrir que aquilo que eu estou falando para você não vem de mim, vem do Senhor, vem da palavra. Deus está falando: supera isso. Precisamos estar dispostos a essa mudança. Não existe mudança sem decisões radicais que nos permitam superar os desafios que estão na frente. Eu estava lendo uma reportagem do Messi. Todo mundo sabe que é um dos melhores jogadores do mundo, se não for o melhor. Como eu queria ele no Flamengo, mas é difícil. Inclusive eu estava vendo futebol com o Igor, e o Igor torce pro Vasco. Eu falei para ele que o Flamengo ia comprar todos os jogadores da seleção brasileira. Ficou irritado comigo. Mas eu não sabia que o Messi não batia muito bem pênalti. O cara é bom em tudo. Sabe o que ele fez? Treinou, ficou treinando. Você sabia que às vezes 70% de esforço vale mais do que 30% de talento? Porque tem gente que tem talento e é preguiçoso. Diga para o seu irmão: você sabe por que você não conquistou mais? Porque às vezes você é preguiçoso. Agora pegou. Sabe o que Deus está falando para Josué? Ô Josué, vamos trabalhar, sacode a poeira. Mas às vezes a gente é assim, a gente que é vendedor, né? Vendedor faz muito disso. Tem um mês maravilhoso, aí folga no outro, no terceiro está passando dificuldade. O novo às vezes incomoda, claro que incomoda, porque você não está habituado a isso. O novo é estranho, é desconfortável, mas o segredo da superação é a fé. Quando tudo não me vai bem, eu creio em Ti, és o sobrenatural. Sim, eu creio em Ti. Quando aliamos a superação com a determinação,
algo ligado à vontade de Deus, nós vivemos coisas que a gente nem sabia que seria capaz. Deixa eu te ensinar uma coisa. Eu estava apavorado de contar para minha mãe. Eu não sabia como, eu chorava. Eu falei, como eu conto para minha mãe? Eu não conseguia encontrar um versículo. E eu sabia tantos. Quando eu chego lá, minha mãe me consola. Ela me abraça e fala, não, filho, Deus já tinha me avisado. Ela falou, eu tive um sonho. Ela estava bem num jardim. E eu sabia. Eu cheguei lá e acabei sendo consolado. Às vezes você não sabe a força que você tem, porque você está olhando só para suas fraquezas. Diga para o seu irmão, você nem sabe, mas você é uma bênção. Você é mais forte do que tudo que falaram que você não era capaz. Sabe uma outra coisa? O serviço. Deus falou para ele, todo lugar que você plantar o vosso pé, eu vou te dar. Significa servir, construir território. Significa que quanto mais você serve o outro, mais você é abençoado. É tão bom fazer isso. Quanto mais você ajuda alguém, mais você é abençoado. Essa é a maneira mais funcional de você liderar e de você ser influente e ser respeitado, servindo o próximo. Quantos aqui querem ser uma bênção? Ajude alguém. Talvez você realmente não tenha dinheiro, mas você pode ensinar um idoso a aprender computação, aprender a escrever. Você sabia quantos idosos? Irmão, a gente está com tantos projetos sociais que a gente vai começar em 2023. Você sabe um projeto que a gente quer fazer aqui? Culinária para Jesus. A gente vai pegar as cozinheiras da igreja e vamos ensinar as pessoas mais carentes, porque não adianta a gente fazer assistencialismo. Senão a gente vai ficar dando cesta básica como a gente deu 60 cestas básicas. Mas a pessoa vai continuar buscando, ela não vai aprender. Aí a gente quer criar um projeto para que a pessoa faça uma coxinha como o da Ilane, um bolo como o da Flávia, e a gente vai comprar as coisas, eles vão fazer, a gente vende na cantina. Olha que bênção. A gente ensina uma profissão, isso é maravilhoso. Servir. Você quando serve o outro, isso te alegra. No meio dessa minha luta toda, eu entrei dentro de um carro. No dia que eu soube que a minha irmã tinha falecido, eu entrei dentro do carro, eu e a Daniela, e eu estava chorando demais. Quando eu entro dentro do Uber, porque eu não tinha condições nem de dirigir, o cara do Uber começa a chorar. Aí eu pensei assim, Deus, já estou chorando, esse cara está chorando também, Senhor. Por que ele está chorando? Pelo amor de Deus, não posso nem chorar sozinho em paz. E de repente ele começou a falar, antes de você entrar no meu carro, entrou um cego. E o cego pregou para mim. E eu não sei o que está acontecendo não, que Deus está nesse carro. Aí eu falei, Deus, eu não quero só nesse carro, eu quero no hospital, Senhor. Porque às vezes a gente entra numa luta com Deus. Eu falei, nesse carro não, Deus. Vai no hospital que é melhor. De repente ele chorou, evangelizei ele, aceitou Jesus dentro do carro. No outro dia eu entrei no outro Uber, o cara chorou também. Eu falei, Deus, agora eu só vou pegar o Uber para evangelizar. Fique de pé. Esse ano eu não vou perder não, hein? Vamos lá, 10. Falta 1 minuto? Falta segundo. Vamos ficar de pé aí. Serviço, ajude alguém, porque quando você ajudar alguém, Deus vai mudar a sua história. Quando você ajudar alguém, passar seja pelo que for, deixa eu te falar, sabe como é que eu estou passando por isso? Ajudando você.
No meio da minha luta eu fiz gabinete e ajudava o outro. Essa é a palavra. Pastor, mas eu queria uma super palavra. Não, não. Essa palavra dessa noite vai ser: faça algo por alguém. Você sabe por que a gente adorou tanto? Porque tem momentos na nossa vida que não é por muito falar, mas é adorando ao Senhor, não é? Adorar, adorar e não me conformar. Adorar, adorar, adorar até que Ele venha. Puxa lá aí, puxa lá. Vamos lá que falta, ó, 10, 9, 8. Feliz